בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין להדנן אבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Nós estamos no capítulo 6, vamos ver o que vimos até agora. Então, no capítulo 1, nós aprendemos que todo judeu tem duas almas. Não vou entrar agora na questão se um não-judeu tem, não tem, já falamos bastante sobre isso. No capítulo 2, vimos que a alma, uma delas, a alma divina, a alma Elokit, Nefesh Elokit, de onde que ela vem, como que ela é conectada com Deus. No capítulo 3, aprendemos sobre as 10 forças da alma. Vimos as 3 sefirot intelectuais e as 7 emocionais. No capítulo 4, falamos da roupagem. Quem lembra qual é a roupagem da alma? Quais são as 3 vestimentas pelas quais a alma se expressa? Machshavá de Burumase, pensamento, fala e ação. E vimos também que no nosso corpo, nós, seres humanos, a vestimenta está abaixo da pessoa. Eu uso a minha vestimenta para poder sair na rua, etc., mas eu estou acima dela. No caso da alma é o contrário. Quando a alma divina usa a vestimenta de forma apropriada, quer dizer, pensa em Deus, fala sobre divindade, mitzvot, coisas boas e positivas, e ele faz mitzvot, aí ele eleva a alma, quer dizer, a vestimenta eleva a neshama. E no 5º capítulo vimos sobre a grandeza do estudo da Torá, como é bom estudar, como conecta a gente com Deus, também sobre as mitzvot, como que as mitzvot agem na alma. Certo? Quem perdeu alguma aula depois, dá para assistir, está tudo gravado. Na aula de hoje, no capítulo 6, nós vamos aprender agora sobre o nosso inimigo. Porque para você poder batalhar, você tem que saber primeiro contra quem você está batalhando. Como ele funciona, como ele pensa. Isso é estratégia, o Tchatcha pode falar um pouquinho como é a estratégia de guerra, não é? Você tem que entender como funciona o teu oponente. E aí, de acordo com a força dele, com as ferramentas dele, você sabe como se proteger e combater. Então é isso basicamente que a gente vai ver no capítulo 6, 7 e 8. A gente vai entender como o Nefesh Abamit, a alma animal, atua na pessoa. Então hoje, a aula de hoje, vamos ver quais são as ferramentas desta alma. Eu estou na página 36. Perek Vav. Deus fez uma coisa oposta à outra. Tudo que existe no lado divino, existe no lado material. Tudo que tem positivo, tem negativo. Na verdade, isso já é uma mensagem que não existe uma pessoa falar, não, eu sou negativo, eu sou uma pessoa ruim. Não. Você pega as tuas características e escolhe para que lado você vai jogar. Se você vai usar elas para o bem ou para o mal. Absolutamente tudo pode ser usado para os dois lados. Tirando pecados maiores, idolatria, assassinato, incesto, o resto, tudo você tem como saber usar. Falamos uma vez, a pessoa que tem vontade de sangue, ele pode ser um assassino, pode ser um médico, um cirurgião. Então tudo você tem como aplicar. E Deus criou, para cada coisa negativa que nós vemos, tem uma coisa positiva. Isso também é uma mensagem para a gente nunca perder as esperanças. A gente vê, por exemplo, na Torá, que tivemos Moshe Rabbeinu, nosso líder, e tivemos Aaron, o seu irmão, o sumo sacerdote. Quem era o lado contrário deles? Datan e Aviram. Datan e Aviram eram 2 sujeitinhos que eu vou te contar. Eles só davam dor de cabeça. Moisés não era nem líder ainda. Eles já foram delatar ele para o faraó, já foram causar problemas. Eles eram o anti-Moshe e Aaron. Assim como tinham 2 irmãos que eram 100% positivos, tinham 2 que eram dor de cabeça. E é interessante que quando teve a rebelião do Korah, né, o primo do Moshe, que quis destituir ele da liderança, de tirar o Aaron do sacerdócio, Moshe Rabbeinu ele vai e implora para o Datan e Aviram fazerem tchuvá, não entrarem na rebelião. Por que isso? Ele deveria querer o quê? O extermínio deles. E, no entanto, ele tenta apaziguar eles e não consegue, realmente eles morrem depois. Por que que Moshe Rabbeinu, ele vai atrás de salvar o negativo, quer dizer, o que era o oposto dele?
Porque o mundo precisa disso. O mundo precisa do negativo. Se você não tem o negativo, como você vai fazer o positivo? Se você não tem um padrão, se você não tem uma balança com o lado negativo, como você vai saber se você realmente está indo para o caminho correto? Isso que Deus criou, a Bichirat Chofshit, seria a livre-arbítrio. Deus criou isso de forma tal que você possa sempre olhar para o lado negativo. Então Moshe Rabbeinu, ele precisava, ou ele acreditava precisar manter aqueles dois rebeldes vivos, porque ele falou, eles que são contrapeso, eles que vão tentar os judeus, testar os judeus, para ver se os judeus realmente estão indo no caminho da verdade. Então, baseado nisso, o Alter Rebbe diz o seguinte: tal como a alma divina consiste nas 10 sefirot sagradas, como vimos no capítulo 3. Vimos que tem as 10 sefirot, 3 intelectuais e 7 emocionais, e ela se veste em 3 vestimentas sagradas, que é o capítulo 4. Assim também a alma derivada da Sitra Achara, da Kelipat Noga, a qual está investida no sangue humano. Então agora ele aborda a outra alma. Ele usou termos aqui, Sitra Achara. Eu vou agora só traduzir, porque ele vai falar mais para frente, ele vai abordar isso. Sitra Achara, o lado de trás, o lado do contra, que é todo negativo. Então, tem uma alma em cada um de nós que provém desse lado negativo, chamada de Klipat, alma que vem de Klipat Noga. Klipat Noga é algo que não é nem positivo nem negativo, mas geralmente é negativo. Eu joguei só a informação e no final desse capítulo ele vai explicar direitinho. Mas, para o momento, basta a gente saber que tem uma alma que ela é negativa. E assim como na alma positiva, na alma divina, temos as 10 forças da alma, o mesmo vamos encontrar na alma Nefesh Halamit, na alma animal. Essa alma animal, ela, o principal dela no corpo, essa é a força motor do corpo. A alma divina vem conectar a pessoa com Deus, se elevar e etc. Só que eu preciso ter o meu lado físico. Se eu fosse composto só de alma divina, então eu nunca ia prestar atenção no meu corpo, eu não ia comer nada, eu não ia ter desejo por nada. E não funciona assim. Deus colocou desejo nas pessoas para livre-arbítrio, para sobreviver. O instinto, que a gente fala, a gente tem que dominar o instinto animal. O instinto não é inteiramente negativo. Se as pessoas não tivessem nada de instinto, as pessoas não teriam filhos, por exemplo. Porque não tenho, não me atrai. Então temos essa alma animal, que é o que põe os pés no chão. O objetivo da nossa vida, o objetivo do Tânia, é exatamente a gente saber dominar esse animal que temos dentro de nós. Dominar, elevar, não matar. Porque não é negativo, ele tem uma tendência negativa. E por isso mesmo, apesar de que o principal dela é ser a força motora, mas ela também é a oposição da alma divina. Tem que ter uma oposição. Ditadura não dá certo. Não importa se você concorda com o governo ou não, se você concorda, agradeça que tem oposição. Porque se não tivesse oposição, o governo atual, não importa qual seja, a direita ou a esquerda, ia fazer absurdos. Então tem que ter alguém sendo oposição. Não pode ser uma oposição destrutiva, mas tem que ter a tentação, tem que ter aquele que fala, não é bem assim. Então esse é o objetivo da alma animal. E aí, sabemos que a alma animal, então, ela é composta também de forças, assim como a alma divina. Composta de 10 forças, é o que ele vai trazer aqui. E essa alma, a qual está investida no sangue humano, enquanto que a alma divina está no cérebro, a Kabbalah localiza a alma animal no coração. E, principalmente, no sangue. Quer dizer, o que a gente tem de mais físico é o nosso sangue. O que a gente alimenta quando comemos é principalmente o sangue, que leva os nutrientes para o corpo todo, leva oxigênio, etc. Então a alma animal está condensada principalmente no sangue. E essa alma é formada por 10 coroas de impureza. Em hebraico, Kitrin de Misavuta, coroas de impureza. Como a gente chamou as 10 forças do lado divino? Sefirot.
que brilham, midot, boas características, e aqui, para os mesmos fatores, seriam, ele chama de coroas da impureza. Vamos lembrar que cada palavra que o Rebbe usa no Tânia, ela é exata. Por que ele resolveu trocar? Por que ele não chama de Sfirot? Sfirot, uma das interpretações, são brilhos, coisas que brilham como uma safira. Que Trindem Savuta, as coroas da impureza, vem mostrar qual é a natureza da alma animal. Então tem algumas interpretações. Primeiro, é porque falamos que a alma divina ela recebe sua vitalidade pelas 10 sefirot. As 10 características da alma divina é de lá que recebe a vitalidade. As forças, chamaremos forças do mal. De onde que elas recebem a vitalidade? Elas recebem de uma parte que Deus não gostaria de dar. A gente estuda bastante Shabbat de manhã também sobre isso, que de onde vem a vitalidade da idolatria, porque ela sim tem força. De onde vem? Vem da parte de trás de Deus. É como Meachoraim. É como um inimigo dando algo para o outro, né? Eu quero dar alguma coisa para o meu inimigo, eu não quero dar, mas eu tenho que dar, então eu dou de costas. Então Deus manda essa vitalidade de costas, Sitra Hará, o lado de trás, outro. E o que acontece? Essa vitalidade que Deus manda para o lado negativo, não é uma vitalidade que ele se investe nisso. Nas coisas boas, Moisés, nas coisas boas, Deus entra até o fundo. Nas coisas negativas, ele dá o mínimo de vitalidade e não penetra. Está por fora. Lembra do termo que a gente usou? Makif. É exterior. Está por fora. Tem a força, mas por fora. É a mesma coisa que uma coroa. A coroa está acima da cabeça. Tem o lado, claro, positivo da coroa, a gente vai ver mais pra frente, nas Sfirot, Keter, como são coisas fenomenais, mas tem um lado, assim, não negativo, mas que indica desconexão. A coroa não se envolve muito com a pessoa, está acima da cabeça dela. Tinham monarcas que eles mantinham a coroa nem na cabeça, acima, no ar, para não suportar o peso. Inclusive, o rei Salomão, ele tinha um objeto que segurava a coroa acima, por vários motivos, mas chamar que Trindem Savuta, as coroas da impureza, o Tânia está querendo dizer que saiba que a vitalidade que Deus manda para as coisas negativas não penetra nelas. Deus não se envolve muito, está por cima delas. Uma outra razão muito interessante é que o lado da Kedushá, o lado da santidade, ele envolve, ele se junta. Quando as pessoas estão bem umas com as outras, se torna um grupo só. O lado do negativo, da impureza, não tem isso. Quem lembra esse Sfirat HaOmer, quando a gente fala da Sefirot de cada dia, a contagem, a gente fala bondade da severidade, severidade da bondade, a gente junta tudo. Porque no lado da santidade, tem uma coisa que a gente chama de Itkalelut. É ser o geral, todo mundo se engloba. No lado negativo, não. O que vem do lado negativo? O ego. O ego impede uma pessoa de se conectar com outras. Impede uma pessoa de falar, vamos lá, somos um grupo só, tamo junto. Não tem isso. O ego, a pessoa se aparta. E isso é coroas da impureza. No ego, a pessoa se põe uma coroa e fala, eu sou o rei. Quem é você para vir falar comigo? E na impureza, o Alter Rebbe está falando, saiba, tem essas 10 características, 3 intelectuais, 7 físicas. Mas elas não se abraçam. Tá claro? Tudo claro? Entendeu? Tem que tomar um lechaim antes? Para continuar. Alguns exemplos práticos para entender melhor. Bom, a impureza não permite que uma pessoa se junte com outra. Um exemplo que dá para dar, uma das maiores impurezas que existiam entre as pessoas era a tsarat, lepra. Não é lepra, é uma dermatose espiritual. Uma pessoa que era afligida por isso, ele não podia ficar com ninguém. Ele tinha que ser excluído da aldeia, da cidade, do acampamento. E ele não podia nem ficar com outro que estivesse afligido da mesma doença. Ele tinha que estar apartado. A impureza, a gente pode chamar de ego. O ego é o que faz a pessoa se separar dos outros. Eu sou melhor do que todo mundo. E tem o ego que ele se demonstra claramente, eu sou melhor, I'm the best. E tem o ego que ele se demonstra na humildade.
não, eu não sou suficientemente bom para isso. Na verdade, a pessoa se acha tão boa que ele não consegue se misturar. Uma vez, uma experiência que eu passei alguns anos atrás, eu fiz o enterro. E sabe como é? A gente começa a se construir como rabino, não sabe como lidar com dinheiro. Até hoje eu não sei lidar com dinheiro. Ele entra na minha mão, já some. É um truque de mágica. Que cofre? Dos outros. Bem-vindo à turma. Dos outros. E aí, eu fiz o enterro. Uma pessoa muito... Quer dizer, o filho é muito querido, muito próximo. Aí ele falou, eu quero te agraciar com valor. Falei, não. E ele insistiu, não precisa. Dia seguinte, me ligou um rabino, que me conhece e é também próximo dessa pessoa, e me deu um esculacho. Ele falou, como você não recebe? E não porque, né, tem que receber. Ele falou, sabe qual é a impressão que passa? Pra mim, por que eu não quis receber? Porque eu falei, eu fiz porque eu gosto da pessoa, não é pelo dinheiro. Mas o que esse rabino falou, qual é a impressão que passa? Independente do que você pensa, a impressão que passa é que você é melhor do que isso. Não, nem dinheiro paga o que você fez. Vocês entenderam? É um ego inflado dentro da humildade. A impressão que passa para quem quer te dar, ele quer te dar porque ele também não, ele não sente que ele está te devendo. Mas ele fala, poxa, você me fez um favor, deixa eu te fazer um outro favor. Inclusive eu lembrei, isso faz uns 10 anos, eu preciso ligar para ele pedir aquele dinheiro. Você é tão grande que você não precisa de favores de ninguém. Isso, então parece humilde. Não, imagina, quem sou eu? Não fiz nada, não foi nada. Como não foi nada? Quer dizer, você é tão grande que isso para você isso não é nada? Entendeu? Então consegue apartar a pessoa de absolutamente tudo. A impureza não permite, a impureza fala, eu sou o melhor. Mesmo que tenha outra impureza, eu não reconheço ela. Eu sou melhor, muito acima do que ela. Isso causa uma má impressão. Quê? Esse ego Sim. causa uma má impressão. Exato. Mas agora eu tô falando, não é nem em relação aos outros. Sim. É em relação a mim mesmo. Certo? A minha bondade não é bondade de verdade, a minha severidade não é correta, porque ela não se mistura com outras. A verdadeira bondade tem a oposição da severidade, e vice-versa. Para eu saber aplicar bem bondade, eu tenho que saber usar severidade. Na impureza isso não existe. É bondade desmedida, severidade desmedida também. Quê? Olha, nem aí. Mas não é que eu sou bom demais. Não, eu trouxe um exemplo só para... É interessante que no seu exemplo também você pode incluir que você despreza o ato até, que é um ato de extrema importância, enterrar alguém, fazer tudo certo. Você conseguiu atingir o ato em si. Exato, então o erro está exatamente em me achar melhor do que o próprio ato. E talvez você também não deixou ele cumprir uma mitzvah de Colaboração de ajuda. De ajudar, de retribuir, sim. Porque existe o conceito de retribuição. Você é ruimzinho, hein, Rabino? Olha quanta coisa. A gente aprende, é assim que é a vida. Mas é interessante como você consegue ter o ego inflado em absolutamente todas as situações. Me achando melhor ou me achando pior. A pessoa, quando ela se acha a pior de todas, também o ego tá lá em cima. Isso é Então, comum em por ver... isso que Keter, né? Quê? Então por isso que Keter, né? Por isso que coroa. Pra simbolizar mesmo o ego, né? Exato, a pessoa... Por que chama então, voltando, por que chama Keter de Misavuta? Porque coroa da impureza, porque ele se sente acima de todos. Hã? Não, coroa da impureza. mas quem usa coroa? Os reis, exato. Então, na impureza, todo mundo é rei. E aí ele diz, quais são as 10 forças da alma? E vai parecer que já vimos isso antes. Vamos lá? Estas são as 7 midot, mas... Perdão, de novo. Estas são as 7 midot, mas... provenientes dos 4 elementos maus anteriormente mencionados. Quem lembra lá no capítulo 1, falamos dos 4 elementos da natureza, fogo, água, ar e terra, e como podemos provir desses elementos coisas negativas. Então da água vem a busca intensa por prazer, do fogo vem o orgulho, a soberba e a raiva, da terra vem a tristeza
e do ar vem a frivolidade. Então, o Alter Rebbe fala que no caso da alma animal, essas 7 sefirot, não, essas 7 características vêm desses 4 elementos ruins. Então é uma bondade ruim, é uma severidade ruim, tudo que a gente viu antes, as 7, todas elas podem ser usadas de forma negativa. E depois ele diz o seguinte: então a gente tem essas 7 que vêm dos 4 elementos e o intelecto que gera essas 7 midot mas, o qual se subdivide em 3: sabedoria, compreensão e conhecimento, fonte das midot. Então o que ele diz aqui? Ele diz que essas 7 más características vêm do intelecto. Então aqui a gente vai pontuar algumas coisas. Quando nós aprendemos da alma divina, o que ele apresentou pra gente? Eu vou voltar lá no capítulo 3. Se a gente só bater os olhos por cima, ele fala primeiro das 3 mães, que são as 3 sefirot intelectuais, e 7 derivadas, certo? O que ele fez agora? Ele fez o contrário. Primeiro ele falou das 7 emocionais e depois das 3 intelectuais. Por que será? Sempre lembrando, cada letra no Tânia é exata. Por que ele fez o contrário? Eu acho que eu sei. Na alma animal, o sentimento vem antes do intelecto. Na alma divina, primeiro você tem o intelecto gera a emoção. Ninguém acorda de manhã falando, eu amo Deus. A não ser que ele teve uma noite maravilhosa depois de 5 anos sem conseguir dormir. Ninguém acorda assim, eu amo e temo Deus. Não. Ele tem que estudar, tem que meditar, tem que pensar bastante, e isso vai gerar o amor. É por isso que também um casamento ortodoxo, como funciona? Primeiro eles saem, o rapaz e a moça saem um pouquinho, e aí começa o clique, a química, para depois decidirem casar. Começa no intelectual. Eu não vou apresentar um cara que quer fazer exército a vida toda para uma Sheine Meidale que tem pavor de armas e de até nem pensa em passear no Rio de Janeiro. Certo? Por quê? Porque desde o começo não vai dar certo. Então o que eu faço? Eu primeiro penso, uso copo, uso minha cabeça, e aí eu vejo, ele combina com ela por isso e por isso. Então começa de uma forma fria, porque o intelecto é frio, ele é calculista. Então começa frio, e aí sim depois dá para desenvolver a emoção. Quando o relacionamento começa com emoção, aí eu era apaixonado por ela, acabou a paixão, acabou o amor. Porque ele não tem no que se apegar. O intelecto, ele é constante. Para você mudar o intelecto, a gente já falou disso. Para você mudar a forma de pensar é muito difícil. Dá, mas é difícil. Emoção, a gente acorda de um jeito e vai dormir de outro. A gente tá feliz. Tem até uma brincadeirinha. Fizeram como é o dia de uma mulher. Aí alguém deve ter clicado em todos os emojis. Sabe, as carinhas, acorda feliz, aí depois fica... É uma brincadeira. Com o homem acontece a mesma coisa. Mas por quê? Porque a emoção é volátil, ela muda muito. O intelecto não. Então, para uma coisa positiva, primeiro vem o intelecto, depois a emoção. E por isso que para amar Deus, ou para amar mitzvot, você tem que insistir, tem que meditar. O contrário não é assim. Para você querer uma bobagem, basta ver a bobagem. O que a gente lê no Shema? Que você tem que tomar cuidado com o que você vê, porque você vai ver onde o coração vai desejar coisas negativas, imediatamente a pessoa já quer, já abraça, e depois ela tem o intelecto. O intelecto vem justificar por que ela fez isso. Então, no lado animal, qual a diferença entre um homem e um animal? A gente sempre fala, o homem tem intelecto, o animal não tem. O animal não tem. Vocês já viram um corvo colocando nozes no meio da rua para um carro passar em cima e quebrar a casca? Tem vídeo disso. O corvo é bobo? Ele é inteligentíssimo. A águia, o método de caça dela é super inteligente. Mas o intelecto do animal vem pelo emocional, vem pela necessidade. Eu quero muito comer essa noz, então vou dar um jeito Kluger, um jeito inteligente de resolver esse problema. Não é o contrário, não é o intelecto. Tanto que, quando um animal quer uma coisa, você não vai conseguir frear ele.
um animal selvagem domesticado de repente ataca quem domou ele. Por quê? Porque chega no momento que estourou, acabou, não tem intelecto, não tem serra, não tem nada. Então, essa é a diferença entre um homem e um animal. E nós, lembrando, não é animais só que você vê no Discovery Channel, Planet. Não é só esses animais que você vê. Nós temos isso dentro de nós. Quantas vezes a gente não tem uma tentação, uma vontade, e a gente vai atrás, faz, e depois fala, peraí, agora eu preciso me justificar. Por que eu fiz? Ah, foi o calor do momento. Pra coisa boa, a gente não tem que se justificar. Mas nem sempre o homem ele age com o intelecto primeiro. Nem sempre. De novo, Moisés, o estudo é para ensinar a gente a fazer isso. Nem sempre. Tem situações que você age pela emoção. Mas não é o correto. Não é o correto. Nunca agir pela emoção. Agir pela emoção é dar vazão para ter que pedir desculpa depois. Mas não tem que existir um equilíbrio entre razão e emoção? Sim. Se você poder conviver essa vida do dia a dia, Sim. tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio... Só está no intelecto o tempo todo. O equilíbrio é o intelecto dominar as emoções. O que quer dizer dominar? O que quer dizer dominar? Vamos voltar um pouquinho. O Tânia, ele não diz, por exemplo, que a pessoa não pode se esbaldar num churrasco. Sim. Comer bem. Não. Mas coma com propósito. Sim. Ah, não precisa ser o stress. Ah, não, propósito. Calma. Começa uma coisa. Temos que ter controle. Porque no momento que nós perdemos o controle, o que a gente fala com uma pessoa que fecha a outra no trânsito? Seu animal! Mais ou menos, se for mais menos. Por quê? Por que a gente chama a pessoa de animal? Porque você não pensou que eu posso pegar e bater meu carro atrás de você, acabar com sei lá quantas vidas? Um ser humano não tem como agir somente pela emoção. O que é uma pessoa quando ela comete um crime? O que o advogado fala? Alega insanidade. Por quê? Porque aí sim você alegou que, justificou, você não tem cerro, você não tem intelecto e por isso você agiu. Crime passional também tem desconto. Uma depressão, então pode vir disso, que a pessoa deixa o emocional dela superar o intelectual e por isso não especialista em crime. Sim, é quando a pessoa perde a pessoa para de ver a grandeza dela. Uma pessoa quando está lá para baixo e fala, eu não presto. Quem que está falando? Coração ou intelecto? Sim. Por favor, claro que é o coração. Mas, só para deixar bem claro, porque o Tânia vai voltar várias vezes nesse assunto, tem que deixar bem claro que o objetivo do Tânia não é fazer com que a pessoa não aproveite a vida, mas é aproveitar com cabeça. A verdade é que, assim, mais profundamente, é sim tirar o prazer de tudo, mas a gente não vai chegar lá. Quando o Alter Rebbe, ele soube que o governo ia prender ele, então ele pensou, vou preso ou não vou? Ele tinha que decidir, porque está nas mãos de um tzadik se ele vai ser preso ou não. Então ele foi falar com o Hassid dele, Reb Shmuel Munkes, que era um Hassid extremamente bem-humorado. Ele fazia muitas piadas, não sei o quê. Piadas sempre com muito conteúdo, profundas. E aí, o Alter Rebbe chegou para ele e falou, Reb Shmuel, eu devo ser preso ou não? O Reb Shmuel falou, sim, vai para a prisão. Por quê? De duas uma. Se você é um Rebbe de verdade, então nada de ruim vai acontecer com você. Agora, se você não é um Rebbe de verdade, quem te deu autorização de retirar os prazeres mundanos de milhares de pessoas? Porque as pessoas quando estudam Tânia profundamente, revisam e agem de acordo 100% com Tânia, então realmente eles começam a ver os prazeres mundanos como frivolidades. Eles se transcendem, eu gosto muito dessa palavra. Eles crescem mais do que eles mesmos espiritualmente. É esse o nosso objetivo. E assim, a vitória do meu shiur, de estudar o Tânia, é quando alguém vira tzadik direto. Não é isso, porque primeiro a gente já viu lá para trás que ninguém vira tzadik com Tânia. O Tânia é o livro do intermediário. A vitória do estudo é o quê? A pessoa uma vez quis pecar e se refreou. Ou uma vez ele falou, eu vou comer um sorvetinho, vou esperar meia hora para comer. Só isso...
os mestres ensinam o valor que tem a pessoa se segurar para fazer alguma coisa. Mesmo que ele vá fazer depois, mas até mesmo uma coisa permitida, eu vou almoçar, eu vou segurar meia horinha só, por Deus. Tanto que nas yeshivot, o almoço é 2 horas da tarde, não é meio-dia. Exatamente para esticar, para se segurar, para aprender o autocontrole. Perfeito, Itkafia. Então, agora, o que o Tânia está mostrando, ele inverteu a ordem, ele falou das 7 características emocionais e depois intelectuais, porque é assim que funciona um animal e é assim que funciona um ser humano. O ser humano, geralmente, ele fala que o intelecto gera emoção. Isso é na santidade. Quando ele diz que o intelecto tem a ver com a emoção, também na impureza, o que ele está querendo dizer é que no lado da impureza, o intelecto vai agir de acordo com a emoção. Então, se a pessoa quer uma coisa, ele deseja um anel, aquele intelecto vai mostrar para ele como roubar, como dar um jeitinho. Esse é o lado da impureza. O intelecto está submetido à emoção. De certa maneira. Paralelo. O intelecto no animal, ele é paralelo à emoção. Ele não é somente em função, mas é por isso que os animais geralmente eles têm o mesmo nível, o cérebro e o coração estão no mesmo nível, e diz o fígado, para mostrar que é tudo igual, não tem, um não subjuga o outro. Geralmente quando a pessoa é metida no físico, então acontece exatamente isso, da emoção subjugar o intelecto. Então por que ele relaciona o intelecto com a emoção? É só para mostrar que o intelecto dele tem a ver com a emoção, ele não está acima daquele tipo de emoção. É o que a gente vê. O nosso corpo é assim mesmo. O intelecto reage imediatamente à emoção. É quando você vê uma comida muito gostosa, imediatamente você tem a vontade de comer aquilo. Então, tudo gera de uma vez só. O intelecto já indica a boca para começar a salivar, porque nos desejos é tudo uma coisa só. E ele traz um exemplo. O Alter Rebbe, ele foi muito gentil. Ele traz um exemplo de como que a emoção pode estar acima do intelecto. Por isso, uma criança deseja e ama coisas pequenas, de pouco valor, pois seu intelecto é imaturo e deficiente para apreciar coisas mais preciosas. Assim, nela é provocada a raiva e irritação por coisas pequenas, da mesma forma ocorre em relação ao orgulho e outras midot. Uma criança, ele tem amor por bobagens, por nada. Uma criança pequenininha pode se divertir, entreter com a própria fralda. É verdade ou não é? Parece com a fralda assim no meio da sala. Já tive filho fazendo isso. Certo? Uma criança... Não é isso. Uma criança, o intelecto dele não está desenvolvido ainda, está em desenvolvimento. E a emoção dele está no mesmo nível. Então ele se apaixona por bobagens, por tolices. Tanto que o Maimônides, ele diz, a gente lê no Seder de Pesach, uma coisa que a gente não faz mais, mas era costume dar nozes para as crianças antes do Seder, para mantê-las acordadas. Por quê? Porque a criança se entretém com qualquer coisinha, então você dá nozes, ele vai ficar brincando, tentando abrir, comer, e aí ele vai ficar acordado. Uma criança não sabe dar valor para as coisas como nós damos. Então a criança gosta de qualquer brinquedinho, cresce, que é um Nintendo, videogame, não é mais isso, já mudou, não sei. Eu parei no Nintendo. Aí cresce um pouquinho mais que uma bicicleta, cresce mais essa criança que é o quê? Dinheiro. Quantos anos essa criança tem? 18, 20, 30, 40, 50, 60. O que eu estou falando de criança é o controle que o intelecto tem sobre a emoção. Se a pessoa não deixa, ela nunca vai ter. Mas na verdade, a pessoa ir em busca de coisas sem objetivo não tem diferença nenhuma. Isso de dinheiro, eu lembro uma vez um filho meu, eu não lembro qual dos dois foi, chegou da escola, se não me engano era com uma nota de $50. Quem foi? Foi você? Pelo que você tinha trocado essa nota? Acho que eram 2 notas de R$5. Era uma coisa assim. Uma vez eu troquei R$20, o meu amigo deu R$20, eu dei um quadradinho de chocolate. Um quadrado de chocolate de R$20. Por quê? Porque para criança o dinheiro... Olha, eu tenho 2 notas de R$5, você tem uma de $50, eu tenho mais. Toma!
A criança não sabe dar valor para isso. És um bom empreendedor. Eu quero saber. Muito bem. O que o pai do outro menino Eu fez. mandei devolver, não sei o que Eu quero aconteceu. saber o que o pai do... Porque não Mas somos judeus. tem um conto interessante de um fazendeiro. Ele tinha lá a sua plantação de trigo. Uma vez veio o empreendedor da cidade comprar. Só que esse camponês, ele não tinha noção de dinheiro, não sabia nada. Então ele falou, eu vou vender as sacas. Qual é o valor? Uma moeda de prata por cada saca de trigo. Só que o comprador falou, eu não trouxe tanta prata. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui um monte de moedinhas de cobre. Então cada saca que você carregar na minha carroça, eu vou te dar uma moedinha de cobre. E, certo? Vamos carregar tudo. E amanhã eu venho e troco as moedinhas de cobre por moedinhas de prata, que são de maior valor. É só para poder ter a conta. Então, o comprador começou a carregar a carroça, uma sacola, uma moedinha, outra. E o camponês foi ficando maravilhado. Ele estava com 30, 40 moedinhas brilhantes de cobre na mão dele. E a tentação bateu, ele pegou algumas e pôs no bolso. E o comprador viu isso. No dia seguinte, quando ele veio trazer as moedas de prata, ele contou de acordo com as de cobre que foram apresentadas e deu uma quantidade. Falou para o camponês, saiba que na verdade você merece muito mais, mas a tua tentação pelas moedinhas de cobre te enganaram. Então, aqui a gente está falando do adulto, mas que tem a cabeça de uma criança. Não desenvolveu numa pessoa que o intelecto não controla as emoções, então ele está sujeito a o que ele sentiu naquele momento. Eu adorei essas moedinhas brilhantes, eu vou pegar um pouquinho. Que teu sentimento que te fez perder, não importa, naquele momento eu estava feliz. De vez em quando a pessoa precisa disso. A pessoa passa por muito estresse e, a bem da verdade, não é fácil controlar os sentimentos. Não é nada simples. É um trabalho para a vida toda. Mas ainda assim, se a pessoa está num momento muito down, então ele tem que pegar uma distração, algum prazer, alguma coisa para levantar ele. Mas quando ele está sendo elevado, ele tem que ter um foco. Por que eu estou comendo essa guloseima? Por que eu estou assistindo esse filme? Para poder relaxar minha cabeça, para voltar ao controle. O Alter Rebbe, ele fala o seguinte, que a criança, ela ama coisas de acordo com o intelecto dela. A gente viu no estudo do Shabbat de manhã, contra Sumayan, logo no começo, ele começa a falar das tentações. Então, primeiro ele fala das tentações da carne, que é comer coisas físicas. Se uma pessoa ela consegue se elevar, qual vai ser o prazer dela? O que era? Música. Ele vai ter tentação pela música. Se ele se eleva, ele consegue ter tentação por problemas intelectuais. Ele adora fazer um sudoku, uma conta de matemática. Mas, tem que lembrar, se ele faz aquele prazer, se ele escuta Beethoven, ou se ele vai, mas por um prazer animalesco, então não tem diferença nenhuma entre ele e uma criança. Ah não, eu estou escutando Beethoven, para acalmar minha cabeça, para poder me refrescar, sabe, poder resolver um outro problema depois, palmas. Isso é intelecto. O que é Beethoven? Compositor. Então, mesmo dentro dos prazeres, você pode refinar próprios eles. Sim, Próprio eles, né? os prazeres eles podem ser refinados, devem ser. Então, a criança, pelo amor de Deus, se eu pegar um adulto que ele tem vontade por chupeta, o que existe, então, por favor, faça um tratamento, porque não condiz. Meu filho Menachem já não condiz mais com chupeta e ele ainda não largou. Então, não, eu adoro carrinhos. Tem gente que coleciona tudo, mas se espera que um adulto, né, evolua, vire colecionador, certo? Tem algum objetivo por trás disso. E depois, o Alter Rebbe, ele traz também, na criança, nela é provocada raiva e irritação por coisas pequenas. É verdade ou não é? Uma criança se irrita por qualquer coisa. Você tirou o paninho dele, ele está irritado. E o que você fala para um adulto que se irrita por qualquer coisa? Deixa de ser infantil. Por quê? Porque naquele momento, o outro que está vendo de fora fala... Você é um adulto, você está se importando com isso? Não importa que isso é, cada um dentro da sua cabeça põe o que ele quiser nessa equação. Mas, poxa, você, rabino de 300 mil pessoas, você se importa porque alguém te fechou na rua? Deixa de ser infantil. Naquele momento, ele perdeu
a maturidade. Claro que eu não estou falando de mim porque eu sou abusivo. Mas é isso que é uma criança. Uma criança, Se importa com coisa. ela se afeta por qualquer coisa. E da mesma forma, ocorre em relação ao orgulho. As crianças têm orgulho de muita coisa que a gente bate palma para incentivar elas. Se um adulto chegar para mim com orgulho, porque ele fez aquele desenho de bonequinho, segurando uma bolinha simples, e ele chegar todo orgulhoso, o que eu vou falar? Parece uma criança. Uma criança não, olha que lindo a primeira vez, porque ele está evoluindo. Você provoca na criança a evolução. No adulto você não espera isso. Então é interessante que estamos agora falando sobre a criança que cada um tem dentro de si. E cada um tem em alguma questão que trabalhar para alcançar uma maturidade. Não se afetar por qualquer coisa. Seja amor, seja medo. Tem medos que se tornam fobias, aí já é uma coisa para psicólogos, etc. Mas a maioria dos nossos medos, eles estão na nossa cabeça, não existe nada lá. Então a gente tenta evoluir, crescer e ensinar como superar eles. E aí ele continua falando, eu estou bem no final da página 36. Agora, com relação a essas 10 categorias impuras, quando a pessoa reflete sobre elas, ou fala delas, ou age através delas, seu pensamento que está no seu cérebro, sua fala que está em sua boca, e o poder de ação que está nas suas mãos e nos demais órgãos, todas elas são chamadas de vestimentas impuras dessas 10 categorias impuras. Eles revestem no momento de agir, falar ou pensar. Uma coisa é eu ter um sentimento... Não precisaria. Não. Uma coisa é a pessoa ter o sentimento para algo que ele precisa amadurecer. Se ele pensa naquilo, lembra que o pensamento é uma vestimenta da alma? Se eu penso em coisas ruins, meu pensamento se torna vestimenta para coisas ruins. E aí ele chama de vestimenta impura. Se eu uso minha boca para falar coisas ruins em vez de Torá, para simplesmente falar mal de alguém, lachonará, minha boca se torna vestimenta para algo ruim. E a mesma coisa na ação. Quando a gente falou da vestimenta da alma divina, a gente aprendeu que a vestimenta eleva a pessoa. Diferente da nossa roupa mesmo, a vestimenta, se a pessoa pensa em Torá, ele elevou o pensamento dele. E ele está mais elevado. Falamos já de conectar com Deus, etc. Se a pessoa pensa, fala ou faz coisas erradas, então ele se rebaixou mais abaixo do que ele mesmo. Coisas boas elevam a pessoa acima dela, coisas erradas abaixo dela. E isso que a gente vai ver na semana que vem, entender exatamente qual a diferença entre o lado da pureza e impureza. Como que a tumá, o que é impuro, consegue deixar a pessoa mais para baixo. O Hassidut traz que uma pessoa que peca, ele consegue ser pior do que um mosquito. Então a gente tem que entender o que é um mosquito, por que o mosquito é exemplo do que é pior, mas isso eu deixo de spoiler.